nós tivemos ontem a compra de mais 3.548 bitcoins por parte da BlackRock e seus investidores. Então, Bitwise, 164 vendas, 65 para ARK Invest, 251 para Invesco e 357 para Grayscale. Porém, a principal gestora de ativos mundiais está comprando Bitcoin consecutivamente há muito, mas muito tempo. Isso é um sinal claro de que o mercado está comprador. Quando você vê uma gestora comprando 3.548 unidades de Bitcoin e somente essas vendinhas aqui embaixo, e você vê novamente mais uma compra de 2.711 no net positivo, né, no resultado positivo, já ultrapassando mais de 1 milhão de ativos na mão dos 9, você precisa ficar ligado e precisa parar de ouvir, parar de olhar para as notícias do dia a dia. Essas notícias do dia a dia são apenas ruído. E é isso que o mercado ama. E é exatamente isso que o mercado adora. O ruído do mercado é que faz com que muita gente perca dinheiro. Nós tivemos ontem também a fala do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, que simplesmente jogou as bolsas internacionais na bancarrota. A Nasdaq ontem caiu mais de 3%, 3,64% foi a queda da Nasdaq. A gente, inclusive, havia marcado essa cunha megafônica aqui, desculpa, essa cunha ascendente de baixa, e a gente falou desse cruzamento aqui na semana passada, e no dia 16, perdão, e esse cruzamento foi um trap, como aconteceu com o mercado cripto, e logo em seguida o mercado derreteu, vindo testar onde? A base da Bull Market Support Band e a base da LTA da nossa cunha ascendente de queda. Então, nesse momento, temos uma rejeição na alta e Nasdaq cai 0,23% nos mercados internacionais. A gente tem S&P também com uma forte queda no dia de ontem. Inclusive, hoje, um candle de rejeição ainda continua muito forte e temos agora a possibilidade de uma correção mais forte no S&P, provavelmente voltando para essa base de preço no curto prazo, na região dos 5.800 pontos e podendo até retestar a casa dos 5.728 pontos. Então, a fala do Jerome Powell ontem não foi uma fala apenas negativa para o mercado cripto, porém uma fala negativa para todos os mercados. A gente viu Nasdaq caindo, S&P caindo, nós vimos Nvidia caindo ontem mais de 1,14%, as 7 magníficas também caíram ontem pra caramba, tá? Foi uma queda de menos 3,29%, tá? A gente teve aqui, ó, outro gráfico marcando mais de 4,41% de queda para as 7 magníficas. Nós tivemos um índice de volatilidade ontem explodindo, mais de 73%, o VIX. O DXY ontem também subiu muito forte, mais de 1,18 e hoje já sobe 0,20 nesse momento. Então, nós temos diversos ativos no mundo reagindo à fala do Jerome Powell. O ouro também teve uma forte queda no dia de ontem, né, caindo mais de 2,31%, e hoje segue o processo de rejeição de alta. O petróleo também teve uma queda muito forte no dia de ontem, caindo 0,57%, e hoje também 0,14% de queda. Então temos o mercado internacional reagindo fortemente à fala do Jerome Powell. E tudo isso por quê? Porque existe né, uma grande preocupação com a questão da dívida lá dos Estados Unidos, a questão das
da situação econômica dos Estados Unidos, e essa situação econômica deixou muita gente preocupada no dia de ontem em relação ao que está acontecendo de fato com a economia americana. Deixa eu achar aqui a matéria que eu separei para a gente conversar um pouco sobre isso, tá? Deixa eu só ver se está aqui. O que aconteceu ontem no Bitcoin, esse post simplesmente sensacional do Cauê Oliveira, que é um cara que eu sigo no Twitter, um cara muito inteligente, e ele consegue resumir muito bem as coisas de uma forma mais compreensiva para todos. O que aconteceu ontem? Jerome Powell assustou os mercados dizendo que sim, 2025 pode ser um ano de retomada de inflação, os cortes estão previstos a serem menores, menos cortes em 2025, e isso jogaria um balde de água fria na liquidez global. Por causa de tudo isso, os mercados se assustaram e correram para proteção de ativos menos voláteis. A gente observou também que os títulos de 20 anos subiram muito ontem. Olha a alta dos títulos de ontem e hoje. Ontem subiu mais de 2,31 e hoje mais de 1,59. Os títulos de 10 anos também subiram muito forte ontem e hoje. E a relação dos títulos de 2 anos, ontem subiu mais de 2,64, hoje já está uma correçãozinha de 1%. Mas a inversão que havia acontecido, a desinversão, né, que havia acontecido, ontem nós tivemos um movimento de mais de 8,78% e hoje a gente já está com um movimento de mais de 70% na relação entre os títulos, os treasuries, de 10 e 2 anos nos Estados Unidos. Ou seja, o mercado está buscando mais proteção. Títulos de 30 anos, títulos de 20 anos, títulos de 10 anos e os títulos de 2 anos, que são os mais voláteis, todos eles reagiram negativamente ontem, tá? Positivamente para quem está buscando renda fixa americana e negativamente para quem está na renda variável. A questão é mais complexa do que o que a gente imagina, tá? Muito mais complexa do que o que a gente imagina. Ou seja, ontem tivemos anúncio do Fed sinalizando corte de 25 pontos base na taxa de juros dos Estados Unidos. Entretanto, claramente, o maior catalisador desse movimento não foi o corte de juros em si, mas a projeção trazida no dot plot e redução nas expectativas de corte de 2025 de 4 para 2, como eu já resumi aqui para vocês. Enquanto isso, o Fed elevou sua expectativa de inflação do núcleo, que é o PCE, de 2,1 para 2,5 no final de 2025. Além disso, o Fed agora vê a inflação em 2026 na base de 2,1, um pouco acima da meta de 2% que ele vem precificando durante um bom tempo. A inflação de preços medida pelo Truflation subiu bastante nos últimos meses, atingindo o segundo maior patamar do último ano. Então, em 2025, o tema sobre inflação pode voltar aos holofotes pressionando o Fed para segurar a mão na liquidez dos mercados, tá? Muitos analistas começaram a assimilar o período atual com o que existiu na década de 70, numa estrutura, ele se refere a exatamente essa primeira onda que a gente teve de inflação nos Estados Unidos, essa primeira onda aqui, tá? E eles estão precificando que essa segunda onda que a gente está vendo, né, pode vir a subir novamente e fazer o que aconteceu aqui em 1973, quando os Estados Unidos teve 2 ondas inflacionárias. Isso seria muito ruim para a economia americana e principalmente para o primeiro ano de governo do presidente Donald Trump. Isso foi o que o Fed falou, né? Trouxe a dar a entender para os economistas dos Estados Unidos. Então, todo esse cenário deixou o mercado assustado. Ok? Assustado. Por isso que hoje nós estamos enxergando o nosso querido Bitcoin em correção, tá?
e puxando todo o mercado para baixo. BTC nesse momento, 98.489, 98.500, tá variando o preço aí, tá? Então, o que é que eu acho que todo mundo tem que fazer? Aproveitar as oportunidades que o mercado está te dando nesse exato momento. Por que, professor? A dominância do Bitcoin voltou a subir forte. Eu já expliquei, e ontem eu expliquei para a Academia Cripto com Fé, tá? Que a dominância do BTC subindo e a dominância das altcoins puxadas pelo Ethereum caindo é sinal de esmagamento do preço das altcoins. Então, dominância do BTC não poderia ter voltado acima dessa linha de tendência de alta que ela vinha respeitando durante um bom tempo. Nós estávamos esperando exatamente esse movimento aqui, ó, um pullback da dominância. Como esse pullback não aconteceu por enquanto, agora nós estamos esperando que essa possível resistência aqui, ó, essa possível resistência aqui acima, a gente tem duas que podem atrapalhar um pouco essa subida. Essa daqui, tá? Essa aqui, deixa eu posicionar melhor. Essa aqui e essa outra aqui em cima. Então, se essas duas zonas de resistência não impedirem o avanço da resistência do Bitcoin, da dominância do Bitcoin, perdão, nós teremos um esmagamento no preço das altcoins, ok? Então, é bom ficar ciente sobre isso, certo? É bom ficar ciente sobre isso, que nós temos agora uma possibilidade de uma alta mais forte na dominância, ok? Beleza? Então, fiquem cientes disso. Ah, é alta infinita? Sim. No médio e longo prazo é alta infinita. No curto prazo, a gente tem correção no Bitcoin devido a essa alta forte na dominância do BTC. Isso aqui tem que ser visto com muita maturidade para que você não seja pego, né? Não seja pego no mercado de calças curtas, tá bom? Então, esse é o cenário para Bitcoin, esse é o cenário para o Ethereum, esse é o cenário para as principais movimentações do mercado nesse exato momento. Isso falando de Bitcoin e dominância de BTC, de Ethereum, tá? E aí a gente vai falar agora, continuar falando sobre as outras altcoins, ok?